Conflito. Vamos falar sobre algo que realmente incomoda muita gente. Muitas pessoas realmente tentam evitar ao máximo, né, situações de conflito. A fraqueza de muitas pessoas, inclusive, é evitar situações de conflito, é não falar abertamente sobre algo que incomoda, algo que está realmente machucando. A questão é que vão haver momentos sobre determinados assuntos que, por mais que você fuja, vai haver um momento que você vai ter que encarar, que você vai ter que falar sobre aquilo, que você vai ter que confrontar a pessoa, a situação, para abordar esse tema. A questão é que parte da minha fala aqui hoje é deixar para você a mensagem que conflito não é algo para ser totalmente evitado, né? Pelo contrário, o conflito é algo para ser administrado, até porque o conflito faz parte da natureza humana, porque onde não tem faísca não tem fogo, né? E muitas vezes o conflito ele vai fazer surgir um novo clima a partir dali, um novo ambiente, um novo relacionamento, exatamente porque se teve coragem de falar sobre aquilo que estava se incomodando. Então o conflito ele não é para ser evitado, ele precisa ser administrado. E para ser administrado, é preciso ter uma abordagem logo no início da situação, quando ela está te incomodando. Porque às vezes o que torna o conflito impossível de ser tratado é que você vai deixando aquela situação tomar uma proporção e você vai internalizando aquilo e aquilo te carrega de emoção negativa que chega em um determinado momento ela explode na sua cara. Ou seja, aí você perde a razão naquela abordagem, você tinha até razão sobre aquilo, sobre aquele tema, mas vai perder completamente a razão pela forma com que você vai lidar com a situação, pela forma como você vai abordar. Porque se perde a racionalidade, vira um campo de guerra, e às vezes era algo que lá atrás era pequenininho e poderia ser facilmente superado. Então, não evite totalmente o conflito. Né? Como é que eu administro o conflito? Exatamente quando eu passo a antecipar as situações de possível conflito, para atuar nele antes que realmente ele tome um tamanho, uma proporção que se torne impossível de lidar com ele. E quando eu vou lidar com essa forma de administrar, eu vou justamente já a partir de uma forma de comunicação não agressiva, e principalmente comunicação não violenta, mas eu já vou determinar as expectativas sobre o que vai ser dito nessa conversa sobre esse conflito e o que não vai ser dito principalmente. Né? A maneira como eu vou abordar. Porque a base de um bom relacionamento é a comunicação. A comunicação é a base da influência de um bom relacionamento, seja relacionamento pessoal, relacionamento profissional. Se não houver clareza na comunicação é o antídoto para a ansiedade. Né? Então, quando há clareza na comunicação, quando as pessoas podem falar abertamente no ambiente, as coisas sempre se tornam mais leves. E quando há má comunicação? Quando os assuntos não são abordados, quando a coisa não é aberta, não é falada abertamente, quando há excesso de segredos, né? Quando as pessoas não tocam sobre determinado assunto. Na questão familiar, principalmente a área financeira, as pessoas têm medo de falarem sobre as finanças às vezes, sobre as decisões financeiras que vão tomar como casal, e aí cada um fica para um lado, e aí às vezes chega numa situação de conflito ali porque gastaram demais, ou houve despesas em que uma parte não concordava, mas isso não foi conversado, não foi abordado. Então chega no campo da discussão onde nada vai se resolver. Então, para lidar com a situação de conflito, você tem que, primeiro, fugir da evitação, quer dizer, evitar falar sobre um assunto que te incomoda. Se você fica evitando a todo tempo falar sobre determinado assunto que te incomoda, como eu falei, você vai internalizando e vai chegar um momento que você não vai aguentar aquela situação mais. E aí você não vai conseguir abordar adequadamente. Ou você vai ter que se submeter tanto e que realmente a coisa vai perder o sentido. E eu já vi bons relacionamentos acabarem, boas sociedades acabaram, porque nenhuma das partes tinha coragem de tocar no assunto. Nenhuma das partes tinha amadureceram emocionalmente para lidar com assuntos que eram indigestos de se falar. Segundo, na verdade, depois da evitação, é negação. Quer dizer, você olhar para aquilo te incomoda, você fala, não, vou deixar passar dessa vez, mas da próxima vez eu falo. Acontece a próxima vez, fala, não, só mais essa vez eu não vou falar nada. Te incomodou, te machucou, né? E a pessoa fica, não, amanhã eu falo, depois eu falo, outro dia eu falo, ano que vem eu falo. E aquilo vai se repetindo, vai se acumulando e você fica negando como se a pessoa, esperando por um milagre, esperando que a coisa se resolvesse por um passe de mágica. Né? Terceiro ponto é a acusação. Não adianta você, por uma conversa,
já ir acusando, já ir com os dois pés no peito da pessoa. Né? Aí é porque a situação já tomou uma proporção que foi além, você já deveria ter falado sobre o assunto antes. Então, nesse momento, quando você vai abordar um conflito, é importante você falar sobre os seus sentimentos, olha, o que eu sinto, que você está sentindo com aquilo. Às vezes a pessoa não tem essa noção de que você está sentindo aquilo. Realmente, para ela pode ser algo natural, algo que não incomoda, algo que é tranquilo, não está fazendo nada demais, mas ela não está sabendo dos seus sentimentos. E você não fala, ela não sabe. Né? Você fica, às vezes, querendo que ela adivinhe, mas não vai acontecer. Então, é importante que você fale o que você está sentindo. E fale o que você está sentindo e peça cooperação. O que você pode me ajudar? O que nós podemos fazer para que eu não tenha esse sentimento? E aí vocês começam uma construção, uma relação saudável. E o ponto pior para lidar com o conflito é a triangulação. Quando você usa um outro elemento para ficar falando sobre aquilo que está te afetando. Achando que essa pessoa vai lá, vai falar para o outro, só que essa mensagem nem sempre vai chegar da maneira como você gostaria que chegasse, né? E nem sempre pode ser que é a melhor maneira, né, de usar um intermediário para lidar com o conflito. A outra pessoa pode até se sentir realmente magoada em relação a isso, porque você não falou abertamente. E você não quis falar abertamente porque você ficou com medo de magoá-la. Olha que loucura que a gente que nós fazemos por não manter uma boa linha de comunicação. A melhor maneira é a maneira direta. E na triangulação, a pior coisa que eu já vi acontecer é quando os pais usam os filhos para fazer essa relação de triangulação quando estão em algum conflito. Né? Isso realmente acaba com o ambiente, além de afetar demais a criança envolvida. Né? Às vezes são crianças mesmo, não são nem filhos adultos que têm maturidade para lidar com a situação, e aí usam os filhos para fazer essa intermediação, e isso realmente é péssimo. Então a melhor maneira que você pode fazer é uma abordagem direta, né, na situação de conflito. Principalmente a melhor forma é que você não deixe o conflito tomar uma proporção maior do que ele precisa. É melhor lidar com as coisas quando elas são pequenas, mas não fuja do conflito. O conflito faz parte. O conflito faz parte da natureza, seja numa empresa, seja num relacionamento. Vão haver momentos de conflito. Isso vai fazer parte do seu crescimento, do crescimento da outra pessoa. Então, às vezes, você está impedindo e evitando que a pessoa também amadureça porque você não entra numa situação de conflito. Ok? Amadureça as conversas com as pessoas, amadureça essa relação de conflito, porque é importante para que você cresça, como eu disse, e para que você possa liberar seu potencial. Espero ter ajudado. Resolva seus conflitos da melhor maneira possível e tenha uma excelente semana. Nos vemos no próximo vídeo.